Agora, nosso entrevistado será o contador Roberval Alves da Silva, ele é especialista em postos de combustíveis em empresas do setor do turismo e, além disso, atua como servidor público e gestor também de fundos. A gente quer agradecer sua presença aqui, Roberval. A gente tem algumas dúvidas do imposto de renda, as dúvidas são muito comuns, mas eu queria falar especificamente, para começar, sobre moeda digital, que é uma coisa que muita gente investe. Como é que se declara isso no imposto de renda? Bom dia. Bom dia. A declaração de imposto de renda, esse ano, ela já vem com algumas opções de vários tipos de moeda, porque moeda hoje era considerada como bens e direito. Hoje, na própria declaração, já coloca tanto a criptomoeda como também as altcoins. E ali a declaração vai variar de acordo com o que foi lançado, com o que foi vendido nas operações financeiras na Bolsa de Valor. E isso tem que ser declarado, se você teve um ganho superior a 35 mil dentro do mês, tem que ser realmente repassado no mês posterior para oferir o ganho de capital. Na pré-preenchida já vem isso? Você consegue detectar isso já? Sim. Na pré-preenchida ela já vem algumas situações, por aquelas situações que foram novas. Por exemplo, agora a gente teve moedas digitais que nasceram no final do ano passado. Essas moedas digitais não estão vindo ainda na pré-preenchida. Mas as mais antigas têm, né? Isso. Para quem está pensando em montar um negócio, qual a melhor estratégia em termos tributários? A melhor estratégia é entender um pouco do seu negócio e realmente tem que contratar alguém que tenha especialidade nisso. Porque dependendo da atividade, existem alguns benefícios fiscais, até mudando simplesmente da cidade onde vai ser colocado a sede daquela empresa, daquela instituição. Existem algumas cidades que oferecem alguns incentivos fiscais de acordo com a atividade, seja ela serviço ou até comércio. Um exemplo, nós temos alguns estados do qual oferece um benefício fiscal para quem é e-commerce. Então, só em colocar ele naquele estado, já consegue um benefício fiscal que não teria em outros estados. É necessário uma análise em relação a isso. Tem que fazer uma análise. O tipo de negócio é fundamental para isso também? É sim. Por exemplo, a gente pega uma situação como quem trabalha com farmácia. Quem trabalha com farmácia, ele tem alguns benefícios fiscais se colocado em alguns estados. O estado de Alagoas, ele oferece um benefício fiscal muito grande para quem é atacadista, que é o Prodezim. É um dos maiores benefícios fiscais que nós temos no país. Então, isso é uma estratégia de negócio, dependendo onde e qual atividade aquele empreendedor queira vamos dizer assim, trabalhar, né? Qual ramo. E como é que escolhe, né, a forma de tributação para uma empresa que está começando? Pronto, vamos lá. A gente vai de novo como na estrutura. A forma de tributação ela vai de acordo com o planejamento do empresário a respeito do faturamento que ele vai gerir. Dependendo do faturamento, é indicado em estar no Simples Nacional, mas também depende muito da atividade. Eu digo assim, posto de combustíveis, ele não tem forma nenhuma como trabalhar no Simples Nacional, porque o seu faturamento já é muito alto. Então, o Simples Nacional já deixa de ser viável. A grande parte do posto de combustível, independente do seu faturamento, é no lucro real. Porque como ele tem uma margem de contribuição muito pequena, ali o imposto ele é em cima do que é lucrativo, do que realmente obteve de lucro. Isso é um tipo de ramo. Já existem algumas outras atividades, como de serviço, onde tem uma margem de lucro muito grande, essa já não é interessante entrar no lucro real. Porque como ele tem uma lucratividade grande, é melhor entrar no lucro presumido, porque o lucro presumido, ele presume-se uma lucratividade. E na grande maioria das vezes, essa lucratividade que foi presumida é menor do que a lucratividade real. Essa questão de serviços depende muito desse serviço, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, que está nos assistindo agora, que pode ser MEI ou entrar no Simples Nacional. Essa distinção é realmente com o que vai ser faturado ou existem algumas nuances diferentes em cada uma delas? Ela vai muito do que vai faturado. Por exemplo, hoje a gente tem algumas atividades que seriam essas atividades que virou um comércio muito grande no país e no mundo, que são essas entregas. Essas entregas, para hoje regularizar, que a grande maioria das vezes gira em torno ali de um faturamento de 5, 6 mil, é o MEI. Que o MEI realmente é a abertura do empreendedorismo para todo mundo sair da informalidade, ficar formal, conseguir realmente oferir renda dentro da legislação e mostrar ao fisco que está totalmente coberto e fazendo aquilo que a legislação lhe obriga. E ainda tem uma pequena contribuição para a Previdência, né? Perfeitamente. Por exemplo, o MEI, independente se ele faturou ou não faturou, que o MEI por mês, ele tira ali o faturamento até R$ 6.750 e ele paga uma taxazinha de R$ 73. Isso já está coberto o seu INSS. Digamos que seja uma empreendedora, se ela vier a ficar gestante, ela tem direito ali à sua auxílio maternidade. Da mesma forma, do homem com a própria mulher, se acidentar, também tem todos os benefícios que o INSS lhe oferece. Isso para quem trabalha com aplicativo, seria como uma forma de formalizar? Seria o ideal, né? Hoje, para quem trabalha com aplicativo, grande parte está colocando em risco
até levar uma penalidade, né? Ser fiscalizado pela Receita Federal, porque ele recebe aquele montante no seu CPF. Então, se ele recebe aquele montante no seu CPF, se você realmente não conseguir comprovar que aquilo ali não é uma receita e sim um faturamento que você tem uns custos, você vai ter que ser tributado na tabela progressiva do imposto de renda, que é 27,5. Seria algo absurdo para ele. Mas ele criando esse MEI, ele fica coberto tanto do INSS como nas questões tributárias. E ele pode fazer o livro caixa e fazer com que aquela distribuição de lucro, aquele valor que sobrou, ele consiga transferir para o seu CPF totalmente legal e sem pagar impostos. A gente falando especificamente sobre essa questão das entregas, a gente está falando do motociclista que pega a sua moto ali e faz essas entregas. É raro também eles abrirem MEI, né? Ou é mais natural do que a gente pensa? Muito raro, muito raro. O MEI, ele oferece algumas situações, como o próprio governo do Estado, na época da pandemia, ele fez uma oferta de empréstimo. Ele fez um empréstimo para quem tinha MEI, que trabalhava na área do turismo, do qual pegava-se R$4.000 e pagava-se 2. Então, é muito interessante que as pessoas saiam da informalidade. Esse MEI já foi criado para aquelas pessoas que são ambulantes. Tem um caldo de cana, essas pessoas também que têm uma renda, um eletricista, um pedreiro, que tem uma renda, mas não tem como regularizar. Então, ele regulariza pagando uma taxazinha de R$70 por mês. Para quem pagou valores a mais, né, de impostos, tem como recuperar? Como é que funciona? Tem sim. Dependendo do qual imposto foi pago a mais, pode ser feito, digamos que foi feito em cima do imposto de renda. Por algum motivo na declaração, esse ano ele viu que estava colocando alguma renda como tributada. Por exemplo, hoje a gente tem o Supremo já disse que a pensão alimentícia ela não é tributada. Então ele consegue recuperar os últimos 5 anos. Ele vai fazer aquela retificação do seu imposto de renda e automaticamente ele consegue ter restituição. Tem que ser ano a ano. E mesmo que seja de empresas. Tem empresas que oferecem a sua tributação de uma forma volumosa, né? Pega o faturamento cheio e aplica a alíquota. Porém, eles têm alguns benefícios fiscais, porque existem alguns produtos que são monofásicos ou produtos de distribuição tributária, do qual não precisaria pagar imposto no final. E ela consegue também fazer toda essa retificação e recuperar dos últimos 5 anos aquilo que foi pagar maior. Roberval, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada, ótimo dia. Olha, mudar de assunto agora.